Bom dia, minhas turmas. Nós estamos dando continuidade ao aspecto das fontes do direito do trabalho, que eu já esmiucei, já qualifiquei quanto à função geral delas e comecei a examinar o que elas introduzem no direito. Elas são fontes, elas fornecem que tipo de material para o fenômeno jurídico. E mostrei para vocês que quanto às normas, quanto aos imperativos de conduta que constituem o chamado, anotem aí, direito objetivo, direito material, direito impositivo para todos nós, que formamos uma sociedade regida por um sistema jurídico. Então, vejam, uma sociedade e um sistema jurídico. Esse sistema jurídico se concretiza, se torna positivo através do ordenamento jurídico. Mas esse ordenamento jurídico remonta às fontes para nos mostrar uma divisão das espécies de seus componentes. A espécie mais comum que a gente mais vê concretamente na prática é a das regras. Então, primeiro, tudo aquilo que se destina a disciplinar a nossa conduta juridicamente é norma, quer dizer, é algo que nos introduza dentro de um padrão normativo e, ao mesmo tempo, normal, padronizado, né? Reconhecido como dominante por toda a sociedade. Quando se chega a este nível, nós vamos ver que existem normas que são explícitas, que foram selecionadas para serem normas, que foram objetivadas através do desígnio, do interesse, da vontade de alguém de que a sua sociedade se comporte de dada maneira. Essa dada maneira é exatamente o conteúdo daquela norma, é o que ela comanda para a nossa vida em sociedade. E existe outra espécie de norma que simplesmente ou a gente a retira, filtra de todo o ordenamento jurídico para que nós descubramos o que ele quer nos mandar, qual é a natureza da ótica mandatória dele, ou então que sirva para reunir preceitos jurídicos, morais, éticos e outros de outras fontes históricas, religiosas, de cortesia, de educação e tal, que nós consideramos que seja um amálgama, um conjunto útil para que possamos nos comportar pacífica e progressivamente dentro da vida social. Aquele primeiro grupo, o das objetivações das normas, gera o que a gente chama de regra jurídica. A regra, o que estabelece para nós um determinado, vejam bem, padrão que seja ostentado por dizeres mandatórios. Por exemplo, eu acho que já falei nesse exemplo para vocês, não matar. Está escrito isto no Decálogo de Moisés, nas 10 normas instituídas por Moisés, ou, de acordo com a convicção, recebidas por ele de Deus. E, nesse sentido, nós vamos ver que esta mesma norma de não matar existe no Código Penal brasileiro, com outro ditame, com outra frase, que é matar alguém, 121 anos, de 6 a 121 anos,
ou de 12 a 26, eu não sei mais direito penal o suficiente para ficar pontificando sobre as normas dele. Já fiz júri, já defendi desde crime de trânsito até crime passional, mas no meu caminho de especialização, este ramo do direito ficou à margem, à medida que eu pude me desenvolver tratando só dos outros, dos que eu efetivamente trato, como direito do trabalho, direito econômico, seja o econômico do trabalho, seja o econômico empresarial, social, direito, os direitos públicos em geral, direito de mineração, direito constitucional, direito tributário, principalmente, que foi o que eu mais apliquei na minha vida como procurador da Fazenda Nacional. Mas esses ramos do direito eu continuei desenvolvendo. O penal, não. Então, às vezes, para resolver um problema, uma curiosidade ou um aspecto da aula, eu vou lá no código, eu vou na doutrina e vou atrás de uma explicação científica detalhada e digna de autor para ver na sala de aula. Mas, não sendo isto, os meus parcos rudimentos de direito penal me atendem razoavelmente para a minha atuação prática, inclusive e principalmente a de dar aula. E, então, quando eu estou falando que existem nos dois, mas de maneira diferente, eu estou falando exatamente de norma, porque ela é que tem o comando. E estou falando do tipo de norma chamado regra, porque a regra é que é cristalizada, é que é formalizada, é que detém uma aparência imodificável, enquanto o ordenamento jurídico não for alterado, pelo menos quanto a essa regra, ela é imodificável, ela é inalterável. Ela quer dizer que ela pode ser modificada através de fontes do direito. Aí vem a comunhão das duas. Ela pode ser modificada modificando-se a fonte do direito que a estipulou. Mas ela não tem flutuação conceitual na vida prática. Outra maneira de modificá-la, além da modificação legal, é a modificação jurisprudencial. É os tribunais passarem a adotar ou a encontrar um entendimento, uma forma de interpretação, uma hermenêutica diferente para os ditames daquela norma. Isso no direito do trabalho existe muito, porque o direito do trabalho é essencialmente dinâmico, tanto na sua visão ordenatória, na sua visão de fontes propagadoras de normas, quanto na sua atuação prática, seja dos juízes, seja dos empregadores, seja dos empregados, principalmente através da sua atuação coletiva. E, então, esta é a forma, este é o conjunto das normas mais estáveis e mais imperativas do ramo do direito. Constituem o seu direito positivo. O outro ramo das normas, a outra espécie de norma, melhor dizendo, é o dos princípios, é a da principiologia. O princípio, como eu falei, ou ele é fruto de uma abstração coletora de todas as apresentações do ordenamento jurídico para verificar a sua tendência básica, a sua ideologia fundamental, o seu impositivo quanto à conduta social das pessoas, a sua forma, a sua exigência integrativa ao ordenamento positivo. Quanto a isto tudo, o princípio, ele coleciona essas informações para se formar, ou então ele deriva já direto, ao invés de ser da leitura das normas,
das regras, ele deriva direto das ideologias, da cultura, da formulação neuropsicológica do ser humano em sociedade, por isso mesmo, antropológica, ao estabelecer grandes formas, conjuntos de ideias influenciadoras da nossa atuação. E nós vamos ver, antes de entrar naquelas normas rígidas, fixas, que constituem as regras, e aqui eu estou usando uma terminologia do Alexis, mas também do Norberto Bobbio, do qual eu gosto mais, por facilidade de entendimento, de que do próprio Alexis, mas o Alexis, quanto à linguagem, ele é um pouco mais moderno, mais atual do que Bobbio, e além disto, ele hoje é mais querido nas academias, mais citado, mais demonstrativo de cultura. Eu, conhecendo os dois, vejo que é mais agradável para mim e mais facilitador da minha função, da minha missão de dar aula para vocês, a terminologia do Norberto Bobbio. Por isso, vou usá-la aqui. E vou retirá-la de onde? Esses livros todos que eu costumo falar com vocês, mostrar aqui, o da Alice Monteiro de Barros, o da Vitória Vólia Bonfim Cassar, o do Maurício Godinho Delgado, e outros que eu cito menos, como o do Bernardo, o do Amaury Mascaro, e principalmente um que é excelente, o do Guimarães Feliciano. Deixa eu ver o nome completo do moço aqui. É esse aqui. Interessante porque ele divide os livros dele em exemplares fininhos. Este aqui é o primeiro da série, chama Curso Crítico de Direito do Trabalho. É a série toda. E este livro tem o nome de Teoria Geral do Direito do Trabalho. É isso que nós estamos vendo. E o nome do autor é Guilherme Guimarães Feliciano. Pois bem, então, como eu estava falando, eu escolhi entre esses, para passar essa parte de hoje, duas coisas. Primeiro, o livro. O livro é o do Maurício Godinho Delgado, que se chama curso, como a maioria deles, se chama Curso do Direito do Trabalho. E, em segundo lugar, eu resolvi, ao invés de fazer uma digressão apenas formulada por mim, nesse tema, como ele é bastante objetivo, ele nos traça já normas que vão se impor à nossa conduta, eu entendo que nós precisamos de ter o conhecimento objetivo dessas normas, o conhecimento dessas normas de acordo com o formulado pelos autores, porque eles não estão formulando a norma, eles a estão descobrindo, ou na nossa ideologia, ou no nosso ordenamento jurídico. Então, eles têm que trazê-las de lá para nós, como elas estão lá dentro, como elas são vistas lá dentro do ordenamento jurídico, como elas vão se aplicar em nossa vida. Ou melhor, como nós vamos aplicá-las em nossa vida. Porque no fenômeno dos princípios, nós temos, o que eu expliquei na aula passada, uma sobrevalência da subsunção, isto é, de nós procurarmos e trazermos e introjetarmos a norma, de que, no caso das normas, regras, das normas compendiadas objetivamente no ordenamento jurídico, nessas há principalmente a incidência da norma sobre nós. E eu falei que isso era o mesmo fenômeno visto dos dois pontos de vista, o ascendente e o descendente. Por que eu estou falando que aqui eu aplico mais o da subsunção, quer dizer, eu buscar a norma,
de que eu dei incidência à norma, me tolher os passos. Porque aqui nós não estamos frente ao desígnio concreto de um legislador positivado em uma expressão humana, seja escrita, seja oral, seja lá como for, seja gravada na pedra, como a do Moisés, seja redigida e discutida por uma assembleia em cima do papel, como a do Código Penal. Então, nós temos que, o indivíduo é que faz esse procedimento de ir atrás do princípio, e ele é facilitado nessa função dele, porque o princípio está na conduta, o princípio está na convicção, o princípio está na ideologia, o princípio antes de ser jurídico, ele já é um aspecto cultural, político e ideológico da nossa vida em sociedade. Então, disciplinando-a, ele se transforma em direito, ele influencia o direito e ele é um tipo de norma que incide sobre o nosso comportamento. Por que você falou comportamento e do outro lado você falou conduta? Porque a conduta é o comportamento fundamentado em seus objetivos, em suas intenções, em seus interesses, naquilo que o homem tem de reflexo mental sobre ele. Reflexo psíquico seria melhor, porque é mais abrangente que mental. Então, como nasce da nossa convicção, essa convicção não está no comportamento, que é prático, objetivo, executivo. Ela está na nossa conduta, que abrange o comportamento, mas abrange também a atitude. E a atitude é o conjunto desses aspectos que eu acabei de falar para vocês. Então, dessa maneira, já fizemos uma diferenciação entre regra e princípio, todos dois como aspectos da norma, todos dois como normas propriamente ditas que impõem determinados comportamentos aos seres humanos, determinados finais de ação, que é o comportamento, à nossa conduta. Então, nós vamos ter que a diferença entre eles é essa que nós acabamos de explicar, e eu resolvi analisar primeiro os princípios, porque a análise deles é mais restrita, é mais resumida, vamos dizer assim, e então nós podemos vê-los mais rapidamente, sem perder em profundidade, e depois entrarmos nas outras normas, que nós vamos demorar mais tempo. Pois bem, o professor Maurício Godinho Delgado, ao falar sobre princípios, ele explica essa parte de teoria geral com muito mais detalhamento do que eu falei aqui agora, e depois continua. Princípios gerais, adequações. Com isso, ele quer dizer que o direito do trabalho influencia as pessoas não só de acordo com princípios que são exclusivamente deles, mas de acordo com princípios mais analisados, mais abertos para a realidade, 3 pontinhos, do direito do trabalho. Porque aí o direito do trabalho está mais aberto, ele está inserido no corpo do direito como um todo. Ele está inserido no ordenamento jurídico brasileiro como um todo. E já veio aqui uma outra observação, que nós estamos observando e estudando direito do trabalho frente ao ordenamento jurídico brasileiro. Os da Europa continental, França, Alemanha, Itália, Portugal, Espanha, e os outros países menores e menos citados da Europa continental, nós vemos um determinado método de exposição desses princípios, porque nós estamos no campo, no mundo do direito escrito, do direito legislado. Então,
os princípios vão nos levar a essa legislação que cai para o lado das regras e não mais dos princípios. Quer dizer, eles são dentro do nosso ordenamento jurídico, desses países que conosco trilham o chamado direito continental europeu, nós vamos ver que esses princípios recebem um papel menor, porque eles não têm que fazer valer ou que fazer existir a norma. Eles são um conjunto de normas separadas pela sua natureza e pela sua origem e vão atuar na interpretação, vão atuar na aplicação, vão atuar na falta de regras escritas, vão atuar na própria elaboração do sistema. São as funções do direito principiológico, dos princípios jurídicos, e, com isso tudo, eles vão estar independentes do fazer das normas. Já no sistema da common law, do direito de jurisprudência, do direito dos tribunais ou do direito costumeiro, são nomes que, apesar de sempre um pouco impróprios, designam o sistema jurídico e o ordenamento jurídico da Inglaterra, dos Estados Unidos, dos outros países que abordam essa mesma linha. Consequentemente, estudar norma, estudar direito objetivo em um desses países não serve nada aqui para o Brasil. Se eu estudo lá a filosofia do direito, antropologia jurídica, psicologia jurídica, teoria geral, ainda tem alguma coisa a ver com o nosso ordenamento jurídico. Mas um diploma do Canadá, por exemplo, não influencia em praticamente nada no exercício de um profissional jurista, como eu já falei para vocês, nós somos juristas, brasileiro atuando no Brasil. Por quê? Eu acabei de explicar que é porque trata de um ordenamento jurídico diferente que há variação até na ótica das normas que o compõem. Então, vejam, os que eu mencionei aqui, o Alexis, apesar do nome francês, ele é alemão, e o Norberto Bobbio, nome e pessoa italianos, eu citei gente da área do nosso direito, do direito escrito, do direito legislado. E vou continuar nessa linha agora através do Maurício Godinho Delgado. Ele começa, ao entrar na primeira fase dos princípios, que são os princípios gerais, aqueles que, como eu falei, não são princípios específicos, olha a palavra, específico, contrário de geral, específicos do direito do trabalho, mas sim princípios, como o nome indica, gerais de todo o direito, de todo o material jurídico que compõe o nosso sistema jurídico. E, então, aplica-se ao direito civil, ao direito econômico, ao direito do consumidor, ao direito de família e ao direito do trabalho. E aos outros ramos do direito também, que eu deixei de mencionar aqui, porque eu estava mencionando exemplificativamente. Então, vamos lá. Palavras do Godinho. Um dos mais importantes princípios gerais do direito aplicáveis ao ramo justo-trabalhista, princípios gerais aplicados ao ramo justo-trabalhista, seria o da inalterabilidade dos contratos, que a gente gosta muito de enobrecer, usando uma expressão latina, pacta sunt servanda. Os pactos, os acordos, devem ser cumpridos. Quer dizer, o princípio, que é uma norma que nos comanda, diz que nós somos obrigados a cumprir
os pactos ou acordos que fizermos. Então, ele cria a impositividade desses pactos, que, entre eles, incluem os contratos. Como nós optamos por uma corrente do direito do trabalho contratualista, a justcontratualista moderna, que é a dos contratos, mas contratos sob a ótica do direito do trabalho. Quer dizer, contrato trabalhista, não é contrato civil, não é contrato administrativo, não é contrato de lei de mercado, de direito de consumidor. É contrato trabalhista. E ele fica diferente dos outros exatamente ao aplicarmos neles os princípios, sejam esses gerais, sejam aqueles específicos do direito do trabalho que nós vamos ver em seguida. Este aqui, para exemplificar, mas aplica-se a todos os outros, o meu raciocínio, este aqui, ele vem lá do direito romano, como essa alcunha romana indica, mas evoluiu e perpassou por todo o direito medieval, pelo início do capitalismo, pela socialização do capitalismo, e agora está se submetendo às regras mesquinhas do neoliberalismo e do capitalismo financeiro atual. Então, o contrato de trabalho, isso aqui eu estou adiantando algo que eu vou falar para vocês quando falarmos nos contratos, como final das fontes do direito do trabalho que nós vamos examinar. Esse aqui, ele tem uma diferenciação na intensidade ou na aplicação justa-trabalhista em relação à sua própria aplicação nos outros ramos do direito. Até o conceito de contrato aqui sofre algumas alterações, que nós vamos ver lá. Por enquanto, o que eu quero afirmar é simplesmente que o contrato e o seu princípio de observância, de realizá-lo, vai passar por modificações de intensidade e de modificabilidade, de plasticidade. Então, ele, no direito do trabalho, o contrato tem algumas nuances próprias. Primeiro, ele não pode sofrer modificações que prejudiquem ou encolham as garantias e os sistemas protetivos que ele estabelece, que as partes entre si estabeleceram para uma delas, para o empregado. Em segundo lugar, ele pode ser sempre alterado, e muitas vezes o é até automaticamente, em benefício, em favor do empregado. Terceiro, ele não pode fazer isto quando é em favor do empregador e deixa algum resquício de prejuízo, de negação das normas que ele tinha abrangido anteriormente para os empregados. Por que eu estou falando normas aqui e contrato ao mesmo tempo? Porque o contrato é uma fonte do direito do trabalho. Ditame de que o Maurício Godinho discorda, mas eu me filio à corrente que entende que o contrato é uma fonte de direito do trabalho, no qual eu só posso lidar interpretando as normas que estão ali dentro, as exigências formais que esse contrato comboia. E, neste caso, então, isso é norma. Neste caso, então, eu estou falando do contrato como veículo das normas. Se é veículo, o nome técnico dele é fonte. Eu estou falando das fontes enquanto impositoras, declaradoras e impositoras de uma quantidade de normas jurídicas. Então, continuando, ele observa essas
nuances especiais do direito do trabalho. Uma delas que se concretiza no segundo princípio. O segundo princípio é o princípio da inalterabilidade contratual lesiva. Inalterabilidade que eu não posso mudar, nem sob a forma em que ele foi celebrado, que foi o consenso das partes. Pois nem com o consenso das partes eu posso modificá-lo, se ele atinge cláusulas vitais que eram benéficas ao empregado. Não posso retirá-las ou modificá-las, ou substituí-las por outras. E aí vem um detalhe. Este contrato nosso, principalmente esse do direito do trabalho, é aquele mesmo que veio lá do Pacta Sunt Servanda dos romanos? Não. O contrato manteve o nome, mas se alterou profundamente nas diversas épocas históricas. Nós tivemos o contrato romano, que era um contrato que não dependia exclusivamente das vontades das partes. As partes tinham que celebrá-lo com uma remissão ao poder dos deuses. Os deuses é que davam consistência ao contrato, porque o homem não era ainda tão confiável uns aos outros. Então, quem contrariava o contrato, quem descumpria o contrato, quem não seguia aquele pacta sunt servanda, não servia, não realizava o pacto que celebrou, não tinha cometido um ilícito jurídico apenas, não tinha cometido um pecado para a sua religião apenas. Pelo contrário, eles tinham cometido um sacrilégio perante os deuses. E os deuses romanos e gregos eram extremamente benéficos quando se simpatizavam com as pessoas, mas extremamente cruéis quando sentiam que essa pessoa estava do outro lado, inverso ao dele. Então, esses aspectos do sacrilégio, como sucessor da vendetta, da vingança, da lei de Talião, olho por olho, dente por dente, eles ainda incorporavam bastante dessa crueldade. Mas eles também desafiavam os deuses a impor as suas próprias crueldades sobre o descumpridor do contrato, que foi jurado à sua homenagem, a homenagem do Deus. Quando chegou na Idade Média, os bárbaros que invadiram a Europa tinham outros deuses, e aí houve uma assimilação cultural muito interessante, tanto no campo da teologia, quanto no campo da aplicação jurídica. No campo da aplicação jurídica, deu-se mais importância à vontade humana, aos desígnios de um dos contratantes. Contratante tem dois significados dentro do contrato. Um é para designar todas as suas partes, ou melhor, ambas as suas partes. O contrato só tem duas, como nós já falamos. E então nós temos essas partes reunidas sob o nome de contratante. Mas dentro dessa figura coletiva no contrato dos contratantes, nós temos a segunda versão, a segunda noção da palavra contratante. É a denominação de uma dessas partes, é a especificação daquele que contrata para receber o serviço alheio, no caso do direito do trabalho, para receber a força de trabalho alheia. Este é o contratante, é o empregador, é o tomador do serviço. O outro é o cedente da força de trabalho, o empregado, o contratado, aquele que foi chamado para ceder a sua força de trabalho. Então, naquela primeira figura do contratante como conjunto das partes, nós vamos ver que qualquer delas está, dentro do direito romano, submetido a esses desígnios, às vezes cruéis, dos deuses aos quais foram jurados os contratos. Que ele não precisava de ser jurado para toda a patota dos deuses romanos. Ele era jurado para aqueles a quem a pessoa tinha uma submissão mais acendrada, mais dedicada, mais intensa. Então, tinha gente que
jurava por Minerva, tinha gente que jurava por Mercúrio, tinha gente que jurava por Netuno, e assim por diante. De acordo com... Agora, deveria ser muito mais fácil jurar por Palas Atena, sob o nome de Diana, a caçadora, que era a Atena lá em Roma, ou por Vênus, ao invés de ser pelo nome grego da mesma deusa, que era Afrodite. Então, isso era detalhe da época, que podia até constituir algum princípio, mas que não apareceu, não vigorou, não ficou para nós nesse sentido que eu estou usando de objeto do juramento de cumprir o contrato, objeto de juramento para a aplicação do pacta sunt servanda. E aí, dentro daquela intensificação da obrigatoriedade, da impositividade da conduta jurada, porque o contrato determina conduta. A conduta é que é o recheio da norma. Então, o contrato determina normas com a respectiva conduta tornada obrigatória. Então, quando caiu na Idade Média, passou a haver uma participação maior da vontade, da liberdade individual dos submetidos, dos submissos a esses novos ordenamentos jurídicos, que eram os bárbaros. Esses bárbaros, então, não tinham aquela sofisticação nem de deuses, nem de prolação de normas que os romanos tinham. Eles eram mais curtos e grossos, mais diretos em seus objetivos, exatamente por falta da sofisticação, das filigranas da cultura. E aí, por utilidade própria, eles incluíram em seu tipo de contratos a prática romana do pacta sunt servanda com a sua consequente prática de sacrilégio perante os deuses, obviamente, que veio do direito romano como forma de execução do contrato. E foram vivendo dessa maneira à medida em que eram assimilados pela cristandade, porque o cristianismo, apesar de ser algo que devia ser exclusivamente religioso, da ligação do homem temporal com a eternidade divinatória, ele, apesar disto, ele atuou durante, inclusive no nosso império aqui, teve causas que o nosso imperador teve que submeter ao Papa. Uma delas, por exemplo, era a questão de permissão aos padres de serem maçons. O Dom Pedro disse que não, impôs que não, quer dizer, ele estava atuando no direito canônico. E apelou-se para o Papa. Eu não sei o nome dos recursos nesse ramo do direito que vigora, que vige, que é praticado lá em Roma. Mas vamos dizer que seja ainda o mesmo direito canônico que existe aqui dentro do Brasil. Pois bem, ele apelou e o Papa falou que não, que padre podia ser maçom, sim. Ao que Dom Pedro, no seu hábito de frases filosofais, falou: eu estou vencido, mas não convencido. Ele estava falando exatamente sobre isso, que uma ordem se incorpora à vida das pessoas, haja ou não convencimento delas. Elas estando vencidas, elas têm que cumprir. Elas, recebendo da sociedade ou das autoridades sociais, aqui no caso uma autoridade religiosa,
ela recebendo a decisão final sobre o que vigora, elas têm a obrigação de cumprir aquilo. Elas foram vencidas na sua pretensão e têm que aderir à outra. Mas então, com isso tudo, aqueles povos foram modificando as suas convicções, modificando as suas práticas jurídicas. E o que aconteceu? O contrato passou a ser feito diferente e passou a ser cumprido e a ser forçado também diferente. Para nós interessam três aspectos, num desses casos, na facção do contrato, no cumprimento no contrato e na punição ou nos efeitos negativos do não cumprimento. Quanto à facção do contrato, ele passou a ser feito entre os homens com vontade humana, que depois dele pronto é que faziam também um juramento, faziam também uma curvatura solene perante Deus. Esses deuses, para eles, começaram a ser os deles, que vieram com eles lá de onde eles saíram para virem serem bárbaros na Europa. E, com esse alastramento do cristianismo que eu falei, passou a ser perante os deuses da Santíssima Trindade. Por isso é que existe a expressão juro por Deus. É que eu manifesto a minha adesão inteiramente submissa à vontade de Deus, à presença de Deus em nossas almas ou cabeças, na hora em que celebramos um contrato. E aí mudou também a diferença, porque não era mais um sacrilégio como era a desobediência, o ferimento aos deuses romanos e gregos. Era, sim, um pecado, como as instituições eclesiásticas cristãs determinaram, nomearam para as desobediências à doutrina divina. E aí vem uma coisa muito interessante. O contrato passou a ser algo assimilado por Deus, passou a ser algo disciplinado por Deus, passou a ser algo protegido por Deus. Porque eu jurei perante Deus que eu vou cumprir aquilo que eu e o meu parceiro de contrato colocamos ali. Então, o contrato se ergueu de um patamar meramente humano para um patamar religioso. Foi outra forma, além da que eu já falei, do cristianismo adquirir poder nos impérios terrenos, nos impérios desses humanos tão distantes e desiguais da figura divina. Então, o contrato passou a ser punido pelo pecado. Só que, naquela época, na Inquisição que veio depois, e até hoje em determinados ramos do cristianismo, o pecado não tem valor, não tem eficácia apenas na esfera divina, apenas na decisão entre o céu e o inferno, ou no caixa, passa no caixa antes de vir para cá, que é o purgatório. Não. Ele atua também na vida humana. Os homens podem aplicar penas, escarmentos, em função do cumprimento ou do descumprimento dos contratos. Isso já veio das religiões antigas que influenciaram não os romanos, mas os bárbaros. Por exemplo, no judaísmo, eles apedrejavam mulheres adúlteras. Entre os sírios, medas, persas, eles obrigavam a se recolher aos templos para praticar o culto e se afastar
da sociedade, as mulheres que tinham perdido a virgindade antes do casamento ou em outras situações. Então, lá, esses templos onde elas ficavam reclusas vieram a ser os antecedentes dos conventos que começaram a existir exatamente na Idade Média, como nós os vemos hoje. Quer dizer, como uma clausura, uma residência, um isolamento, como é que o pessoal aí da epidemia fala, como reclusão aqui lá na epidemia, dos contaminados ou dos não contaminados, para que não se contaminem, ainda mais com essa quarta onda que está vindo agora. Esse trem da epidemia não é mais questão de onda, já é maremoto, já é tsunami, né? Mas então, aquelas casas existiam como uma forma de penalização humana pelos ilícitos. E eu não estou falando apenas de ilícito contratual, mas quanto aos contratos, também se praticava isso. E mais, se praticava isso em relação aos pecados dos pais. Se praticava isso em relação aos pecados das pessoas que respondiam perante Deus, dos padres, dos reis, dos nobres. Eles passavam a introjetar Deus. Eles engoliam Deus e arrotavam para o resto da sociedade o poder de dominação, inclusive cruenta, sobre ela. Mas, continuando, então, enquanto em Roma era sacrilégio, na Idade Média virou pecado, com a generalização das formas punitivas do pecado. Chegou lá, já no final da Idade Média, na parte final, eles inventaram, aí é que eles descobriram a existência ou inventaram o purgatório, para que as pessoas pudessem ser punidas e recuperadas para entrar no céu. Só que o purgatório tinha uma série de alternativas. Eram as indulgências, eram os exportos para a igreja, era o serviço à religião ou aos dignitários religiosos, como existe o serviço militar hoje. A pessoa entrava lá, fazia e se tornava libertada, perdoada de N pecados, ou de tantos anos de purgatório. A indulgência era assim, era por anos de purgatório. Já se liberou de 10 anos de purgatório, de 5 anos, de 50 anos. Podia acontecer do sujeito ficar até credor. Ele se penitenciou tanto em benefício das igrejas que, no final, ele era credor de indulgência, de perdão, de admissibilidade ao céu. Não sei se havia possibilidade de negociar isso com outras pessoas. Eu não sou tão versado assim nesses meandros do direito canônico como deveria ser para tratar desse assunto mais a fundo. Do dia que for dele, eu vou estudar. Então, com isto, nós terminamos a parte daquele primeiro princípio, que é o da inalterabilidade contratual, e entramos no segundo, que é a consequência dele, que é a inalterabilidade contratual lesiva. Lesiva a quem? Ao empregado. Então vejam que os dois têm o mesmo ditame, salvo essa palavra final. Quero dizer, eu flexibilizei um pouco o contrato, eu passei a permitir que as partes alterassem, desde que um exame teleológico da convenção primeira e da convenção alteradora me levasse à conclusão de que não prejudicou nada para o empregado. Então vejam que aí nós já vamos nascer um outro princípio, mas próprio, específico do direito do trabalho, é o da proteção
neste ponto, existe uma duplicidade de sentido da palavra proteção, porque para Ehring, por exemplo, e os outros que seguiram Ehring, como eu, a proteção é uma característica íncita ao direito. Por quê? Porque todo interesse, palavras do Ehring, todo interesse juridicamente protegido passa a entrar compulsivamente, obrigatoriamente, no ordenamento jurídico. Então, a proteção é um atributo do interesse juridicamente protegido. Ela é que é a proteção jurídica, aquele atributo. E aqui nós já subjetivamos, então já saiu do campo de Deus, e já subjetivamos essa proteção, quando foi ao final da Idade Média e início da Idade Moderna, depois da atual, né, que é a contemporânea, no início da Idade Moderna, começaram a surgir as regras e os princípios, quer dizer, as normas de direito do trabalho. Aí é que o direito do trabalho já começou a surgir como um patinho feio no meio dos outros ramos do direito. Por quê? Porque ele tinha uma disciplina diferente dos outros. Enquanto os outros podiam ser, os contratos dos outros, as normas dos outros, podiam ser alteradas até a folha se tornar ilegível, de tanto desmanchar uma conduta preceituada e colocar outra no lugar, no direito do trabalho batia esse primeiro princípio da inalterabilidade contratual. Com o tempo, já naquela evolução do direito do trabalho dentro da sociedade capitalista, economicamente falando, e politicamente falando, liberal, nós fomos admitindo a alteração de determinadas condições mínimas. E aí eu passo a ser obrigado a falar a vocês sobre a estrutura do contrato de trabalho. Eu já falei que vou detalhá-la ao estar falando sobre o próprio contrato. Mas aqui eu preciso esclarecer uma parte que vai ajudar vocês a esclarecer esse conteúdo que eu estou dando. É a estrutura do contrato. O contrato é uma fonte. Como fonte, ele é externalizado. Ele é uma formulação comunicativa das normas que estão dentro dele. Por isso é que ele externaliza as normas, por isso é que ele conduz as normas, por isso é que ele transporta as normas, que ele mostra as normas, que ele nos comunica as normas. A fonte é um instrumento de comunicação, ou de início das normas em nossa vida. E aí, essas normas, então, são conteúdos da fonte. Mas a norma é imaterial, a norma é uma determinação de conduta. Isto é, ela não chega a ser nem sequer realizada como forma de conduta que vai deixar um vestígio. Se conduta e comportamento não deixasse vestígio, não tinha como investigar nada. Mas então, como a fonte tem que deixar um vestígio, a realização da norma tem que deixar um vestígio, pode deixar aquele vestígio qualquer das formas possíveis, mas a fonte também precisa de deixar o seu vestígio, que vai ser usado para cobrar aquela norma, para demonstrar a existência daquela norma, para demonstrar o verdadeiro entendimento daquela norma, a qualquer momento que ela for buscada, que ela for citada para definir o tipo de comportamento que a pessoa deve ter para cumpri-la, deve ter perante ela. Este caso, então, faz com que a maioria das normas tenha o que a gente chama de instrumento. Isto é, uma forma de exteriorização que serve para dois objetivos. Primeiro, para nos
mostrar e nos estabelecer um contato perene, garantido com aquela norma. Então, ela existe para nos dar o entendimento da conduta que nós devemos praticar e daquela que nós nos obrigamos com o outro a praticar para ele, que é muito importante no direito do trabalho, porque é a atuação de uma das duas partes do contrato, ou do contratante, ou do contratado. E para fonte fazer isso, ela inventa a memória da norma. Pode ser falada perante os outros, para que os outros sejam testemunhas. Pode ser escrita para que eu possa fazer consulta àquele documento, àquele papel com as obrigações que assumimos, e que é documento exatamente porque contém as obrigações que assumimos. Aí nós vemos, então, que isto é um instrumento. O instrumento da lei é o texto que é publicado no Diário Oficial. O instrumento do contrato, de um dos tipos, lei é um tipo de fonte, contrato é outro. Desse outro tipo de fonte, que é o contrato, geralmente é escrito. A própria CLT fala que o contrato de direito do trabalho pode ser tácito ou expresso, escrito ou verbal. Na verdade, ela pode ser tácito, que é aquele em que eu não expressei nada, então eu não tenho instrumento. Ou expresso, que é aquele em que eu evidenciei, eu exteriorizei as obrigações que eu acato do outro e as que eu assumo perante ele. Este é o instrumento de contrato. Como eu tenho um instrumento de lei, um instrumento de processo, um instrumento de escritura, é a transliteração daquela norma, daquela abstração que nos aplica a todos. Vocês não estudaram lá atrás que norma é abstrato? Pois é por isso. Mas então, e entre os que têm instrumento, a CLT nos fala que esse instrumento pode ser escrito ou verbal. Errado, porque o escrito também usa palavras. O verbal usa palavras, o escrito usa palavras. Então, eu não posso falar um ou o outro, quanto às palavras nele grafadas. O que deveria ser falado é que o contrato pode ser tácito ou oral. Tácito, oral ou escrito. Ele não está falando sobre a verbalização. Em todos os três casos, verbalizou, transformou o meu desejo e o do outro em palavras. E a segunda parte do que é o desejo do outro, em compromissos para comigo. Então, as três formas de contrato são o tácito, que não tem forma nenhuma, não tem instrumento. O escrito, que tem um instrumento grafado, gráfico, escrito. E o terceiro é que é oral, que foi só, como diria em português, já que o oral vem do latim, bocalmente, porque os em latim significa boca. Então, falar oralmente é a mesma coisa de nós falarmos bocalmente. Só que precisa de subir um pouquinho a nossa linguagem como forma de melhorar a nossa dignidade social. Era o que os antigos achavam. Então, botaram algo que veio lá do latim. Oral. Então, dentro dessas formas do contrato, está lá no instrumento, ou está na nossa memória, sem instrumento, que ele é apenas tácito, um ditame, que se eu cumprir, eu fico isento dele exatamente porque ele não tem mais exigência, ele está cumprido. Ou então, se eu não cumprir, eu vou receber uma forma de penalização jurídica, que eu já falei para vocês que existia uma em Roma, existiam várias outras entre os medievais, entre os antigos bárbaros, e passou a existir
uma pletora nova de instrumentos dentro do chamado direito burguês, aquele conjunto jurídico, conjunto de comandos jurídicos, que veio principalmente de princípios, que eu já expliquei o que é. Agora estou só dando o detalhamento aqui. Que diz que o direito é que estipula as penalidades para os vícios jurídicos. E aí, no direito do trabalho, nós vamos ter a penalidade de rompimento definitivo do contrato, que é a extinção do contrato, que é mandar o outro embora, ou o empregado ou o empregador. A esse tipo a gente chama de extinção do contrato ou de demissão. E no último caso, no caso em que o empregado é que chuta o empregador e sai fora, nós, então, como não há, o empregador não está desemitindo, não está expulsando o empregado da sua fábrica, mas é o empregado que está pedindo para sair, a gente chama então de demissão ou despedida indireta. Quer dizer, não foi prolatado por quem detém essa prática dentro do contrato, que é o empregador. Foi prolatado pelo outro que sentiu que aquele contrato está lhe sendo insuportável, juridicamente falando. Ou porque tem outro interesse, ele sai de um contrato para pegar outro, com outro empregador, em que vai ganhar mais, em que vai trabalhar menos, em que vai ficar livre em vez de ficar sujo, coisas do ser humano. Então, aí daquela fase lá do pecado que terminou ou que gerou a Inquisição, baseada exatamente no poder religioso que vigia sobre aquilo. Nós passamos para uma outra fase em que o humano individual passou a ser valorizado. Nós passamos a ser sujeitos de direito, quer dizer, nós passamos a ser indivíduos que temos obrigações e vantagens, obrigações e direitos, obrigações e garantias e proteções dentro do direito. Foi exatamente depois disso que veio Ehring e falou que todo interesse meu, juridicamente protegido, quer dizer, que ostentava uma daquelas vantagens, proteções, obrigações do outro e tal, que detinham a capa jurídica para conservá-lo, é direito. Então, o Ehring disse isso exatamente porque tinha passado para a própria esfera do direito tanto a sua realização quanto a punição pela sua não realização. Isso é bem diferente da punição pela realização do ilícito. Esta, eu estou sendo punido por sair da relação jurídica estabelecida, do comando jurídico próprio para aquela relação. Então, ele está sendo punido por uma atitude antijurídica, que é contrária ao direito. No outro caso, na punição por descumprir o contrato, trabalhista, civil, qualquer ramo administrativo, nós estamos no campo do ilícito, do que o direito não nos permitia fazer, mas nós não praticamos algo que contraria, que anula, que combate, que desacredita desse próprio direito. Então, aí, nesse caso, esse ilícito vai levar às chamadas punições civis ou penas civis. Inclusive as do direito do trabalho, são civis, deviam ser privadas. Por quê? Porque o direito do trabalho não pertence mais ao campo do direito civil, ele pertence, junto com o direito civil e com vários outros, ao campo do direito privado. Mas, voltando aqui para o nosso fenômeno do contrato, nós vamos ver, então, que a partir daí, a partir da implantação do direito burguês dentro da sociedade burguesa, para disciplinar a economia burguesa,
para fazer riqueza na parte poderosa da sociedade burguesa. E aí o Estado recebeu isso tudo, porque isso foi colocado nas bases do funcionamento, dos fundamentos do próprio Estado, que o contrato é um deles. E nós passamos, não por eu assumir uma teoria contratual do contrato, do Estado, igual John Locke, igual Hume, igual o Hobbes, igual o Rousseau. Não é porque eu assumi uma teoria contratual do Estado, mas é que o contrato faz parte do Estado enquanto administração do Estado, enquanto imposição do Estado, enquanto tem o Estado como seu implantador e o seu árbitro. Quer dizer, o Estado aí entrou no lugar do Deus para o qual eu jurava. Para o Estado eu não preciso jurar, porque ele é generalista. Ele abrange todos os compromissos que foram feitos dentro da nossa sociedade, mesmo que seja entre um índio que cede e um garimpeiro que acolhe o direito de explorar ouro e poluir o rio com mercúrio no córrego que passa atrás da oca daquele índio. Ninguém viu, ninguém assumiu, é proibido pela parte mineralógica, pela parte antipoluente, pela parte ambiental do nosso ordenamento jurídico, mas eles fizeram, aplicaram e está funcionando enquanto não for lá um agente que o Estado agora não está pagando para eles irem para poder proteger os que estão lá, enquanto não for lá um agente da parte mineralógica, da parte ambiental, da parte da saúde, e falar, isso aqui está errado, eu vou te prender, eu vou suspender esse contrato, ele não está valendo mais, e esse índio vai levar um puxão de orelha, porque está permitindo algo que o país não permite. Mas de quem que é aquela terra? A terra do país garante a propriedade daqueles que a têm. Mas, nesse caso, a propriedade é ancestralmente dos índios. Então, o Estado não é dono daquele pedaço, nem pode outorgar aquele pedaço a um cidadão branco, a um empresário, a um minerador que por lá passe. Ele tem dono, e o dono é o índio. Desde antes da descoberta do Brasil, desde antes da descoberta da América, desde antes das grandes navegações e dos grandes navegadores terem sucedido os bárbaros como os cidadãos de seus respectivos impérios, ou países, ou estados. Então, está mostrado que o contrato não é a mesma coisa do instrumento. E, então, vamos olhar do ponto de vista do instrumento, só para entender melhor o contrato. O instrumento vamos pegar um instrumento escrito. Um conjunto de folhas de papel grafadas, escritas, com coisas como a identificação das partes, a identificação do contrato que eles pretendem fazer, a identificação de sua época, de seus endereços e tal coisa, e de seus interesses. Depois de classificados, esse interesse, que geralmente é no final do preâmbulo lá, vem... resolvem celebrar o presente contrato individual de trabalho mediante as seguintes cláusulas e condições. Aí ele mostrou o objetivo dos dois. E vai começar, por que não com objetivo? Vai começar com cláusula e condição. O que é cláusula e condição? Cláusula é, igual existe a fonte e a norma, também existe a cláusula e a condição. A cláusula é a expressão da condição, é a veiculação comunicativa dela. Aí a condição. A condição é o compromisso que eu assumo. Tem outro significado de condição para o direito, mas não é
nesse significado de condicionalidade, de instabilidade do termo, mediante a observação de algum evento externo, de alguma vontade externa, que é a condição. Aqui não. Aqui a condição está como uma parte a ser realizada enquanto obrigação assumida no contrato. Assumiu a obrigação de trabalhar uma jornada de 8 horas, de estar lá às 6 horas da manhã e de prestar mais 2 horas, que são as horas extras, toda vez que o outro quiser. Então, aqui nós temos pelo menos 3 condições. A de trabalhar, aliás, 4, né? A de trabalhar, a da jornada de 8 horas, a da prorrogação de jornada por mais 2 horas e a de começar às 6 horas da manhã. Essas 4 condições vão ser expressas através de textos escritos. Esses textos escritos compõem o instrumento. As condições compõem o contrato, tão abstratas quanto ele. Mas a expressão escrita, a expressão gráfica delas, a memória gráfica delas, compõe o instrumento. Que então vocês estão vendo que não é obrigatório, a não ser quando assim o exige a lei. Isso nós vamos estudar lá nos contratos, está lá na parte das relações jurídicas, no Código Civil. Mas, então, se alguma lei não exige, naquele caso, que o contrato seja escrito, que o contrato tenha um instrumento gráfico, formal, eu posso fazer o contrato até de boca, igual naquela expressão anterior que eu falei, a oral. Mas, voltando para o caso, então, a condição é a parte uma das partes do interesse que está sendo convencionada entre as partes. E a cláusula é a expressão formal, sensível por um de nossos sentidos, que compõe o instrumento. Mas instrumento... Vocês já viram alguém tocar numa orquestra sem instrumento? Vocês já viram algum médico fazer cirurgia sem instrumento? Vocês já viram um engenheiro construir um prédio sem os instrumentos, às vezes, simples, como um esquadro, um formão, um calculador de ângulo, esqueci o nome dele agora. Então, as profissões têm instrumento. O direito usa com muita frequência, com quase absoluta frequência, principalmente nesse nosso ramo do direito continental europeu, do direito escrito. Ele tem esse nome por isso. Ele usa instrumentos gráficos, instrumentos escritos, instrumentos formalizados através da escrita. E aí, esse instrumento é dividido em diversos tópicos, cada um deles falando sobre um detalhe da obrigação contratada entre as duas partes, ou das obrigações contratadas entre as duas partes. Pois bem, na expressão, na intenção, no esquema jurídico da representação deles, eles fazem isso mentalmente. E está elaborado o contrato. Já na comunicação externa entre um e outro deles com toda a sociedade e, eventualmente, se necessário, deles com os juízes, eles vão transformar aquilo na forma escrita de instrumentalização do contrato. E aí é que nós vemos duas coisas. O contrato evoluiu muito e por um caminho diferente do direito civil, dos outros ramos do direito privado. Primeiro, através do intervencionismo do próprio Estado. O nosso ramo admite mais intervencionismo do que os outros. Segundo, por esses princípios que nós vamos ver daqui para frente, porque aqui nós estamos vendo os princípios gerais. Vamos ver daqui para frente os princípios específicos de direito do trabalho e vamos ver que eles dedicam ao empregado e ao empregador também uma proteção
diferente da dos outros ramos. Então, com esta proteção diferente, com aquela intervenção maior do Estado, com a atuação dele por todo o dia e por todos os dias da vida do empregado, nós vemos que o direito do trabalho tem uma face, uma corporação, uma incorporação, melhor dizendo, muito diferente do direito civil. Por isso é que nós estudamos aqueles interesses, ou melhor, aquelas características, aquelas qualificações lá atrás, para identificar o que é relação individual de trabalho. Porque ela é diferente das outras. Se nós não conseguimos identificar nelas aquelas características, aquela meia dúzia de características, é porque ela não é relação de trabalho. Então, ela vai ser tratada de acordo com outra lei que é aplicável no outro ramo do direito em que nós vamos encaixar aquele contrato. Aqui tem que ter as características do direito do trabalho e ser disciplinada pelo próprio direito do trabalho. Então, o contrato já faz parte dessa necessidade. Ele já é um instrumento de direito do trabalho. E à medida que os princípios e as características vão se desviando, vão se tornando diferentes lá na Revolução Burguesa, lá no início do capitalismo, lá no final da Idade Média e início da moderna, que veio em seguida, nós vemos que os dois ramos do direito, ou melhor, o direito do trabalho dentro da espécie geral do direito privado, começou a se distanciar dos outros. E aí é que os outros fizeram aquela resistência que nós vimos no início do curso, em que primeiro foi considerando o direito do trabalho meio esquisito, então, isso aqui é um contrato anômalo, é um contrato que não segue a normalidade, o hábito, o padrão. E aí nós vimos agora mesmo que na diferença entre o direito da common law e o nosso direito escrito, o nosso direito continental europeu. Mas continuando, as pessoas dos outros ramos do direito privado foram sendo incomodadas, foram sentindo que todas as teorias que eles faziam estavam burladas por aquele outro tipo de contrato novo que estava surgindo. Aí ele falou, não, então isso aqui não é um contrato anônimo, isso aqui é outro trem. É um contrato, então, especial. Veja o Código Civil, vocês vão ver que lá tem enumerados e disciplinados vários contratos especiais. Então, botaram o do trabalho lá no meio deles. E tem lá contrato de prestação de serviço, contrato de trabalho, até hoje, como um contrato civil especial. Mas o nosso direito do trabalho continuou se arredondando, se aperfeiçoando e ficou muito mais longe do cerne do direito civil do que aqueles contratos especiais que estão lá dentro. Aliás, antes eles tinham falado em contrato típico, que é mais restrito ainda. Então, o contrato de trabalho virou um contrato anômalo, depois virou um contrato típico, depois virou um contrato especial, e por fim eles desistiram daquilo. Mas vamos expulsar essa coisa daqui que ela não fecha conosco. O que foi o maior ganho histórico do direito do trabalho? Porque ele passou a agir por si próprio. Ele deixou de ser obrigado a respeitar toda a principiologia do direito civil. Aqui nós temos alguns princípios gerais que se aplicam ao direito do trabalho. Mas deles, não temos a fisionomia do direito civil. Temos uma personalidade diferente que é a marcada, que é a caracterizada por aquelas características que já estudamos, que são diferentes das congêneres do direito civil. E, por último, o vocábulo congênere, por último, eles falaram, não, eles constituem um gênero próprio, sui generis, um gênero lá deles mesmo. E o direito do trabalho ficou tão feliz com isso que não quis nem dar nome a esse gênero. É sui generis, pronto, ele tem seu gênero. Acabou. E esse sui generis é que veio
a ser o direito do trabalho. Direito individual, direito administrativo, direito coletivo, direito penal do trabalho, um monte de sub-ramos, direito trabalhista da saúde, por aí afora. Mas surgiu já muito com base nessa maneira de formular o contrato de trabalho, que nós vimos aqui dentro desses dois primeiros princípios. E aí, só para concluir essa parte e abordar um outro princípio, nós vamos ver que concluir este ramo sui generis do direito, o direito do trabalho, é um papel histórico criativo ligado a determinada fase histórica da evolução das sociedades humanas e que gera, primeiro, um grupo de princípios exclusivos deles. São os princípios trabalhistas que nós vamos ver na frente. Segundo, um grupo de princípios gerais, mas que são alterados em intensidade ou em qualidade, igual eu já falei, para se aplicar no direito do trabalho. E aí, por isso é que nós estamos estudando os princípios como norma, que é para se aplicar, é para determinar o que funciona no direito do trabalho, é para comandar a conduta quando se trata de relação trabalhista. Enfim, é uma norma que incide, aí vem o incidir, sobre a relação jurídica. E nós, através do nosso contrato, nos subsumimos a ela. Aí vem um outro aspecto que nós vamos ver em seguida. Mas, antes dele, convém eu falar que esse direito do trabalho, criado dessa maneira, ele pode ser mais ou menos radical, mais ou menos justo, mais ou menos pró-trabalhador, ou até, como eu estou vendo o direito do trabalho hoje, pró-empregador. Fala que ele é protetivo do empregado, isso é um princípio do direito do trabalho, apesar da frase do Ehring ser referente ao direito como um todo, quando ele fala que o direito é um interesse juridicamente protegido. Mas então, o que nós observamos aqui é que o direito do trabalho também varia de acordo com a ideologia, de acordo com a política, de acordo com o poder de cada época. E aí é que vem uma recomendação enorme para nós juristas. E quando eu falo isso aqui, eu não estou falando, não é do Rui Barbosa, do Sobral Pinto e do Paulo Bonavides, que morreu há 2 semanas atrás, não. Eu estou falando de todos nós que recebemos um diploma da Faculdade de Direito e saímos por aí advogando, julgando, ministeriando publicamente. Me faltou a palavra que se refere à ação, à atuação do Ministério Público, já que essa atuação é mostrada por expressões concretas. Advogado da sociedade, protetor da sociedade, protetor do direito e mais umas coisas assim. Então, que não nos interessa agora. Então, com essas observações, nós já vimos os 2 princípios da inalterabilidade contratual, sendo que para nós interessa mais é o da inalterabilidade contratual lesiva. Nós podemos passar para um conjunto de 3 princípios que não vão nem sequer exigir explicação, porque são princípios gerais muito falados, que já entrou no ouvido de vocês até em tupi, que são o princípio da lealdade e boa-fé, juntaram as duas num princípio só, e ainda tem mais o da não alegação da sua própria torpeza. Esse aqui eles gostam muito de falar em latim, porque fala até em turpitudines, que é torpeza. E eles acham que fica bonitíssimo, lindo. E do efeito, o terceiro princípio, do efeito lícito do exercício regular do próprio direito. Então aqui tem 3 palavras, 3 aspectos da realidade. A licitude, que é um aspecto abstrato.
o exercício, que é um aspecto ativo, e o direito, que é outro aspecto abstrato, determinativo de conduta. Então, esses três princípios vão, inclusive, puxar para junto deles o contrário, a noção contrária a este último, efeito lícito do exercício regular do próprio direito. O contrário disso é o abuso de direito. Então, esses três eu entendo que eu não preciso de explicação nenhuma. Porque quem não sabe o que é boa-fé, o que é alegação e o que é torpeza, não tem como aprender direito, não tem nem como viver em sociedade. Esse é o princípio básico da nossa existência. E eu já estudei em antropologia que existiram 6 inícios diferentes de humanidade. 6 ramos de animais antropologicamente pré-históricos que estavam evoluindo para virar homens, para se transformar em sociedade humana. 6 que eu estou falando. Eu não pus o outro. Né? 5 deles se extinguiram. Como se extinguiram os mamutes, como se extinguiram os dinossauros, como se extinguiu a preguiça gigante. Nossa, você já pensou? Preguiça pouca já é um desastre, preguiça gigante, então. Mas então, este outro que sobrou, ele vem evoluindo, ele vem se aperfeiçoando. E olhe que aperfeiçoamento físico do homem é até discutível. Nós não temos o revestimento, a proteção que tem o hipopótamo, nós não temos os instrumentos de defesa e de ataque, como tem o leão, o elefante, os animais que têm garras, dentes e alguns até rabos altamente agressivos. Nós não temos uma compleição física, os ossos, o rosto, que assegurem uma proteção maior, como o tatu, por exemplo. Nós temos pouquíssimos elementos de vida físico-biológica na face da Terra. E nós então iríamos nos extinguir como aquelas outras 5 raças humanas que desapareceram, se não tivéssemos a parte intelectual. Há autores que falam que é exatamente o mal que prepara o bem. É o fato de nos enfraquecermos, de deixarmos de ser indivíduos autodefensivos na pré-história e passarmos a ser indivíduos facilmente vulneráveis, é que nos obrigou a desenvolver o cérebro, desenvolver a mentalidade, as sensações, a parte afetiva e a parte sensitiva do nosso sistema nervoso, para nos defendermos. Então, nessa parte, desenvolvemos a sensibilidade, os sentimentos, a afetividade de um lado, e desenvolvemos a razão, o raciocínio, a mente, a consciência do outro. Essas duas partes trabalham em conjunto, formando, aliás, um só conjunto, que é o cérebro humano. Ou melhor, que é o sistema nervoso humano, que envolve todo o encéfalo e mais o que se esparrama através da coluna vertebral e dos músculos e dos dedos, que faz mexer até a pontinha do meu dedo. Tem gente que consegue fazer mexer não, sobrancelha todo mundo. Mexer a orelha, eu não consigo, mas é um movimento comandado pelo sistema nervoso. Então, nessa face, nós vamos passar esses 3 princípios, porque esses 3 princípios, eles vão trabalhar em repercussão, em efeito no direito material do trabalho, quer dizer, no que é meu direito, no que é seu direito, no conjunto do direito subjetivo, e também no direito processual. Desde a citação, nós temos que
há métodos diferenciados para fazer a cada uma das partes, ao empregador e ao empregado. O que seria uma aplicação desses três princípios. E aí vem um quarto princípio que nós vamos estudar lá na frente, mas que é muito interessante, eu vou mencioná-lo aqui agora. É o princípio que se aplica ao processo do trabalho, é aplicado nele com mais intensidade do que no processo civil, que é o princípio do aproveitamento máximo de todos os atos processuais. Desde que a nulidade, que a ilicitude, não prejudique o decurso e o resultado final do processo, o processo não é destruído, nem paralisado, nem estragado por causa daquela nulidade. Isto vigora muito mais no direito do trabalho do que nos outros ramos do direito privado, ou do direito processual privado. E esta parte do abuso do direito, ela é concretizada em N normas da CLT e das demais normatizações trabalhistas. Por que eu estou falando normatização? Porque normatização eu quero dizer imposição de norma, quer dizer fonte, né? E fonte do direito do trabalho, nós temos até em documentos que não são especificamente direito do trabalho, começa com a Constituição. Mas a legislação previdenciária tem, a legislação civil, quando fala de responsabilidade civil de indenização, tem. Eles agora, através dessas reformas trabalhistas, estão tirando isso lá do direito civil e disciplinando no direito do trabalho de uma maneira completamente absurda, estróina e maléfica para o empregado, que a indenização trabalhista já vem pré-tabelada, pré-cotada, que a indenização passa a ser admitida só em casos mais graves e que ela passa a necessitar, a carecer de uma prova absoluta, coisa que não era tão exigida assim antes. E depois disso tudo vem o princípio da razoabilidade. O princípio da razoabilidade determina que as condutas humanas devem ser avaliadas segundo um critério associativo de verossimilhança, sensatez e ponderação. Esta é a fala do professor Maurício Coutinho Delgado, tirada aqui do livro dele. Então, como consequência disso, nós podemos, ele mesmo fala, que esse princípio da razoabilidade determina que se obedeça a um juízo tanto de verossimilhança, como também de ponderação, de sensatez, de prudência na avaliação da conduta das pessoas e também na atuação das pessoas de acordo com essa conduta. E aí continua ele. Há, por outro lado, um comando negativo, corolário, paralelo a este comando da razoabilidade, que este comando negativo, paralelo, sugere que se tenha incredulidade, ceticismo, que é o contrário da confiança, contrário da sensatez, da prudência, da ponderação, ceticismo contra condutas inverossímeis. Quer dizer, o trem não parece que aconteceu, o trem não parece praticável ou desejável, não parece ser interesse do ser humano. Então, por que eu vou confiar que aquilo seja um interesse protegido pelo direito, se não está aparecendo nenhum interesse? E aí, esse adverso do princípio da razoabilidade continua contra as condutas inverossímeis, assim como no tocante a condutas que, embora verossímeis, embora pareçam verdadeiras, mostram-se insensatas. Igual o empregado renunciar
escrever, assinar, reconhecer firma, registrar no cartório, publicar na parede, botar no jornal e o empregador levar para o processo e falar que, olha, eu não vou pagar esse restante do pagamento porque ele renunciou a 30% do seu salário. Mas é verossímil, é lógico, é praticável uma pessoa renunciar a 30% do seu salário? Não é. Então eu devo desconfiar disso tudo. É irrazoável que isso ocorra. Então eu não devo presumir que ocorre. Eu vou precisar de muito mais prova para me convencer daquilo. E, por último, nós temos, por último na aula de hoje, o princípio da tipificação legal de ilícitos e penas. É aquele princípio lá do direito penal, nullum crime, nulla pena sine lege. Se não há uma especificação dentro do ordenamento jurídico para a conduta de uma ou de outra parte da relação de emprego, ele está até praticando algo que desagradou aos outros, mas não pode ser punível e nem ser responsabilizado por indenização. No direito do trabalho, esta parêmia tem uma aplicação muito menor, muito menos intensa, ao contrário do que eu falei lá para a primeira nossa, a primeira do direito do trabalho, que era a da inalterabilidade dos contratos. Aqui eu tenho, não é uma intensificação, é uma suavização, uma redução da normatividade, da aplicabilidade, da potência disciplinadora dessa norma. Da mesma maneira que tenho também uma quantificação mais restrita. Se não há uma previsão de ilicitude, de penalização, não pode haver a consideração de ilicitude e nem a de penalização daqueles fatos. Só que no direito do trabalho, isto é visto de uma maneira mais meticulosa, mais concreta. Isso não é visto de uma maneira prévia. Isso é visto só a posteriori e mediante uma análise muito mais probante, muito mais exigente com a licitude, para não haverem penas e nem ilicitudes injustas ou indiferentes às partes. Nós dizemos, então, que a tipificação legal de ilícitos e de penalidades no direito do trabalho está trabalhando com atos particulares, privados, porque quem vai penalizar é uma das duas partes sobre a outra, e nós vamos estudar lá na frente, como já vimos lá atrás, que tem poder disciplinar o empregador, não o empregado. Mas essas ilicitudes e essas penalidades podem ser extraídas da CLT como os artigos 482, 483, 483 parágrafos, e outros, quando falam de carteira de trabalho, quando falam de condições de trabalho, meio ambiente do trabalho, essas todas estão previstas na CLT e podem ser aplicadas da maneira mais rigorosa, inclusive ampliativamente. Por exemplo, se eu falei que o empregado não pode praticar contra o empregador uma descortesia, ele não vai também poder xingar, ele não vai também poder fazer qualquer abuso desta relação entre os dois, porque o empregador, ele não pode, porque o empregador vai poder estender a sua punição a esses fatos. E, por exemplo, a pena de advertência nem existe na lei, mas o empregador pode aplicá-la. Os autores, como vamos ler aqui o Maurício Coutinho, os autores
costumam vê-la de uma maneira muito formal. Trata-se de uma punição essencialmente criada pelo costume trabalhista e não pela legislação heterônoma estatal. Poucos diplomas referem-se à advertência ou à admoestação verbal ou escrita. Houve a lei de greve, mas ela já parou de fazer isso. Ela foi revogada, foi retirada dela a parte que falava nisso. Atualmente tem a lei de trabalho em portos e capitanias e tal. Mas eu acho que não me parece exclusiva a criação costumeira desta forma de penalidade, a advertência, mas sim faz parte do poder íncito na função do empregador, porque ela transita a penalidade de admoestação, está transitando entre o poder de dirigir o contrato, de dirigir a força de trabalho do contrato e o poder disciplinar. Por que ela está transitando entre um e outro? Porque ela, além de ser uma forma de chamar a atenção para o descumprimento das regras do trabalho, regras técnicas, por exemplo, ela é também uma forma de fazer com que a direção, a orientação, a instrução, a exigência do empregador se transmita para o empregado. Então, ela vai entrar na parte disciplinar, porque a conduta que ela disciplina é aquela desejada pelo empregador e oferecida contratualmente pelo empregado no contrato de trabalho. Então, como última dessas formulações gerais de princípios que são aplicáveis ao direito do trabalho, nós podemos ver alguns outros princípios que são mais humanitários do que jurídicos. A dignidade humana, a não discriminação, a proporcionalidade, que tem uma faceta comum com a da razoabilidade. E vamos encerrar essa parte por aqui. Na próxima aula nós vamos tratar dos princípios específicos do direito do trabalho. E eu quero falar uma coisa que é muito importante na atualidade e que a maioria dos intérpretes do direito do trabalho, dos fazedores do direito do trabalho, já que somos os fazedores do direito, os juristas, é a seguinte: há uma mania dos empregadores de deixar o contrato de trabalho apenas oral. Isto já foi útil para eles quando queriam lesar o direito, quando queriam cometer aqueles abusos contra o direito que nós estudamos, porque eles escondiam promessas, tratamentos e condutas que prometiam dirigir ao empregado e que não iam cumprir. Mas hoje, o contrato escrito de trabalho é um favorecimento, é uma peça vital, é uma parte garantidora de direitos do trabalhador, do empregador. Quando ele quer que o empregado aceite transferências, quando ele quer que o empregado aceite produzir horas extras, quando ele quer que o empregado aceite viagens para fora da sede, quando ele quer que o empregado use determinado tipo de roupa, determinado tipo de calçado, determinado tipo de conduta, né? Ele tem que pôr isso no contrato, senão não se torna obrigatório para o empregado. Da mesma maneira, estes princípios aqui, eles têm limites, como eu falei para vocês, às vezes no simples exagero da coisa. Então, são limites abstratos que será conveniente para o empregador colocar os seus no contrato de trabalho, no instrumento do contrato de trabalho, para que possa alegar aquilo na Justiça do Trabalho, para que possa exigir aquilo toda vez que precisar, para que possa fazer daquilo um comando de conduta facilmente comprovável para ele poder tocar o seu negócio.
Então, nos despedimos e ficamos no aguardo da próxima aula, para a qual eu espero vocês.